Paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado em nome do Senhor por este dia que o Senhor nos proporcionou para estarmos aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por até aqui Ele ter nos ajudado, nos dado mais uma oportunidade para poder glorificar o nome do Senhor. Antes de estar louvando, irmãos, aleluia, abra tua Bíblia na Epístola de João, a primeira Epístola de João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 8, 9, 10, e depois ela vai ler o capítulo 2. Primeira Epístola de João, aleluias, no seu capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. Aí depois ela vai ler o capítulo 2 e diante, amém? Os irmãos faixando, vou estar louvando. Logo após vai estar entrando a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Pai, te agradecemos por até que você tem nos ajudado, Deus. Erga agora a cabeça. Não fique triste, oh não, porque para tão cedo assim, até disse, Deus te esqueceu, mas Ele não esquece o seu, pois Ele está contigo aí, Ele é contigo, Ele. Deus já mudou seu cativeiro, oh não, repreendeu o devorador, ergue agora a cabeça, vem tomar posse da vitória, a sua bênção já chegou. Toma posse da vitória. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Solte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento. Oh não, pois a vitória é sua, é sua, é sua. A vitória é sua. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Solte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar.
contigo nessa peleja em nome de Jesus, amém? Livro de Aleluias ao João, primeira epístola ao João, capítulo 1, versículo 5, aleluias, glória a Deus. Perdão, versículo 8, que diz assim, 8, 9 e 10, do capítulo 1. Se dissemos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 10. Se dissermos que não pecamos, fizemos ser mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, verso 1 em diante. E diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado perante para com o Pai justo, Cristo o justo. Verso 2: e Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoando, e nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamentos novos, mas mandamentos antigos que desde o princípio tivestes. Estes mandamentos antigos é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, e nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama ao seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai ir, porque as trevas lhe secaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pai, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevo, Pai, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, mas o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de meu Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? Até aqui, aleluia. Pode estar aplaudindo ao Senhor Jesus. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. Irmãos, aqui está um contexto ao qual João ele escreve aos seus leitores, lembrando que desde o princípio Deus ele vem dizendo que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então isso aqui é uma forma que João ele escreve, não só João, mas todos os demais irmãos em Cristo, que vivenciaram a presença do Deus vivo. Vemos que eles, todavia,
veio para alertar o povo dos erros, dos pecados, das concupiscências que tais com que a carne ela venha pecando diariamente sobre a nossa vida. Então João ele começa dizendo: se dizemos que não temos pecado, aleluia, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. E se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as injustiças. Então vemos, irmãos, o erro que está acontecendo no nosso mundo evangélico é que muitas das vezes erramos e o inimigo, ele sabendo que nós erramos, ele faz com que nós não pedimos perdão a Deus, se sentimos envergonhados, para que através desse ato a gente cada dia mais vai se declinando para as coisas do mundo, e ali a gente achamos que não temos mais chance de ser perdoado. Sabemos que o homem ele pode não perdoar, mas a Bíblia nos ensina que se o meu irmão pecar contra mim, eu tenho que perdoá-lo 70 vezes 7, ou seja, eu tenho que toda hora, todo instante, por mais pequeno ou grande ou o tamanho do pecado que seja, não cabe a mim e nem a nós, aleluia, julgarmos ou condenar o nosso irmão pelo erro que ele cometeu, mas o nosso dever nessa terra é de nós, aleluia, perdoar os nossos irmãos. Quando nós lemos ou oramos ao Senhor, dizemos o Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai a nossa dívida. Então assim, nós queremos que nós seja perdoado, mas nós não perdoamos. Nós queremos que Deus perdoe o nosso pecado, mas não pedimos, nós perdoamos o pecado do nosso irmão. Então vemos, irmãos, que quando nós cometemos esses atos, nós estamos pecando contra a palavra de Deus. E ele disse que aquele que diz que não tem pecado se fez mentiroso. Aleluia, glória a Deus. E ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então vemos que o nosso Deus, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz. Ele tem o poder de perdoar e de não perdoar. Aleluia. Deus ele conhece com o tempo o nosso coração, Ele sabe. Aleluia. Quando nós cometemos um pecado, que nós queremos cometer um pecado, Ele vai se entristecer, mas Ele vai esperar, aleluia, as nossas atitudes de nós pedirmos perdão de todo o coração. Aleluia, Deus. E ali, quando nós se arrependemos, Ele vai nos perdoar, ainda que vai vir sobre nós, aleluia, glória a Deus, uma recompensa pelo nosso pecado. Porque vemos, irmãos, que quando Davi ali, ele pecou contra o nosso Deus, ele pecou, aleluia, glória a Deus, cometendo pecados grandes aos olhos do ser humano, aleluia, glória a Deus. A gente vemos que pela a população, ele já não tinha perdão, ele não tinha jeito, porque o pecado que ele cometeu, não só um, mas diversos pecados, mas o maior pecado que Davi cometeu foi quando ele adulterou. E não só adulterou, como ele levou o próprio esposo da mulher à morte. Então, ou seja, ele cometeu diversos pecados graves. E pela lei do homem, é inaceitável. Se a gente vivemos hoje no mundo, a gente vemos que quando a gente vive no mundo, não precisamos estar no mundo, mas a gente observamos, nós cristãos, eu mesmo como vivemos muito tempo em comunidades, e não só em comunidade, a gente vemos em vários lugares hoje em dia. Então hoje em dia a gente vemos que tem a lei do mundo, a lei dos homens da terra, e vemos que a justiça do homem na terra, ela não tem perdão, ela é inaceitável. E vemos, irmãos, que quando a gente, numa comunidade ou durante um crime, se uma mulher ela adultera, os caras eles cortam os cabelos das mulheres, espancam as mulheres, ainda dá uma chance para ela. Mas se o homem faz isso, eles já matam, eles não querem saber quem errou, eles não querem saber quem pecou, quem foi que teve a oportunidade, não, eles querem saber de já eliminar. Então com eles na terra é poucas ideias.
A mulher ainda toma uns esculachos, toma umas pancadas ali, corta o cabelo dela, careca, depois vai nascer, pronto, está perdoado. Acabou. Mas se o homem pecar, fazer esse ato diante da justiça dos homens da terra, eles são imperdoáveis. Os homens da lei, por mais que você possa estar correto, entre aspas, mas para eles é imperdoável. E o seu destino é a morte. Não tem conversa. E eu vivi esses momentos, irmãos, na minha vida, desde a minha infância. Eu fui crescendo, vendo, e eu sempre tive na minha vida um pensamento. Por mais errante que eu andei neste mundo, mas eu sempre fui um homem observador e sempre quis ter esses homens na minha mão, porque eu sei como que funcionava a lei neste mundo. Então eu via as pessoas pedindo ajuda, pedindo favores, e eles sempre ajudavam. E na hora que eles precisavam, a pessoa não podia dizer não, porque se você dissesse não, você não tinha mais jeito também, então você não tinha como correr. Então eu comecei a crescer observando, e esses homens pediam ajuda, eu ali socorria, ajudava, servia. Então eu sempre tinha eles na minha mão, porque o dia que eu precisasse deles, eu não podia negar, porque eu servi quantas das vezes que ele precisou. Então não era eu que devia, era eles que deviam. Então eu tinha eles sob as minhas mãos, ao contrário que eles queriam que nós servisse a eles todo o tempo. Porque se a polícia invadia, eles queriam entrar na sua casa e falasse que não, você devendo para eles, você não ia ter perdão. Então eu vi os homens espancando as mulheres, eu vi esses caras do tráfico batendo, agredindo as suas esposas, e eles se dizendo ser disciplinas, ser a lei. E eu fui vendo aquilo, eu falei, não é justo isso aí. E quando uma outra pessoa discutia com a tua esposa, ele já queria ir na casa tomar dores, queria ser a lei. E ali eu me irritava, por quê? Porque eu não achava justo, porque quando você vai cobrar deles, ele não aceita, mas eles querem cobrar dos outros. Então se você não quer ser cobrado, ande na verdade. Se você não quer ser corrigido, ande certo. Porque o melhor destino, o melhor caminho é você andar certo, independente da circunstância. Então esses homens neste mundo, a gente vemos que é poucas ideias. O certo para eles é errado, e o errado continua sendo da mesma maneira, e ali não tem lei. Então eu pegava e batia de frente, por quê? Porque eles queriam cobrar uma coisa que eles não viviam. Então como é que eles vão cobrar uma coisa de alguém se eles são os piores errados? E quantas das vezes eu debati com esses caras do movimento, quantas das vezes os caras detestavam a minha vida? Por quê? Porque eu nunca baixei a cabeça para esses homens. Porque meu pai me ensinou a ser um homem neste mundo, por mais dependente da situação que eu andasse. Mas se eu dando certo, eu não baixar a cabeça para esses homens. E hoje, sendo servo de Deus, irmãos, eu aprendi que por qualquer circunstância que o meu irmão estiver errado, eu não tenho o direito de apontar e nem julgar. Eu não tenho o direito, Deus não me dá o direito de eu querer julgar ou condenar um que seja dos meus irmãos, por mais pecado que ele tenha cometido. Pois não cabe a nós julgarmos. O que cabe a nós é nós dobrar o nosso joelho e entregar a Deus em oração, para que Deus ele venha fazer as suas justiças. Então vemos que ele disse, aleluias, meu filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com Deus Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aleluia. E aquele que diz, eu conheço, e não guardo os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não há a verdade. Esse texto é tão lindo, irmãos, que às vezes eu passo na rua e às vezes a gente vai evangelizar uma pessoa que se diz conhecedor da palavra. A primeira coisa que ela vai dizer para você quando você vai evangelizar ela, é assim, eu conheço a Bíblia. Eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que a Bíblia está dizendo bem claro, e nisso sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E aquele que diz, eu conheço, e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então uma coisa, a pessoa dizer para você de boca cheia, eu conheço a palavra, eu já li a Bíblia, mas o problema não é você conhecer, é você praticar. O erro está em muitos é isso, é que lê, eu leio, mas será que eu estou guardando? Porque quando eu guardo, o salmista Davi ele diz, por mais pecado que ele andou,
Mas ele falou: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque ele tinha a palavra, e quando ele ia cometer algum pecado, ele sabia que a palavra estava no teu coração. E ele sabia que se ele fosse pecar, ele já estava conhecendo, ele sabia que a verdade estava nele. Então, se ele pecasse, irmãos, ele não era inocente. Uma coisa é você errar não sabendo, outra coisa é você errar sabendo. Então é injustificável aos olhos do humano. Então a gente vemos que as pessoas, se vai evangelizar, ela diz: eu não preciso porque eu já conheço. Um certo dia eu falei para um jovem, evangelizando na comunidade, evangelizando e falando com o menino. Aí ele passou, eu fui evangelizar ele indo para um bar e disse: eu já conheço a verdade, de boca cheia, conheço a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Aí o Espírito Santo mandou no meu coração, falou assim: fala para ele assim, já que você conhece, o que você está fazendo no mundo? Aí ele ficou todo sem graça. Eu falei: você conhece tanta verdade, está indo para o bar fazer o quê? Porque a verdade, irmãos, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quem só tem direito de nos libertar é a palavra, irmãos. É a palavra de Deus. Eu posso pregar aqui, irmãos, pregar verdade, mas se você não guardar no teu coração, não serviu de nada. Se você não guardar a palavra no teu coração, irmãos, não serviu de nada. É como você está escutando uma leitura de um livro qualquer, ao qual você achou interessante, mas não deu caso à palavra. Ela entrou de um lado e saiu do outro e acabou. E é por isso que muitas das vezes as pessoas se andam enganadas neste mundo, porque ela até lê, até tem um entendimento, mas ela não guarda no teu coração. E aí, quando esse jovem chegou que falou isso, o Espírito Santo guardou no meu coração, e eu falei para ele: já que você conhece tanto, o que você está fazendo tanto no mundo? Se você conhece a verdade, então você nunca conheceu, você simplesmente leu a palavra. Você leu, mas você não conhece, porque se você conhecesse, você não estava no mundo. E aí ele ficou todo sem graça. Aí saiu, foi para o bar, e depois ele veio pedir perdão. Por quê, irmãos? Porque a gente não estamos aqui para debater com ninguém. Deus, ele tem um dom para cada um de nós. Cada um tem um talento neste mundo. Um tem um talento de ministrar, irmãos, que você fica de boca aberta. Nunca estudou, mas Deus deu um dom tão lindo para ele, que ele lê a Bíblia todinha, irmão, sem saber, nunca ter isso na sua vida. E Deus, ele dá uma sabedoria de uma forma para ele, que ele lê de Gênesis a Apocalipse, ele tem no teu coração. Por quê? Porque ele tem um chamado com Deus. Ele tem um chamado. Então, quando a gente estiver na presença de Deus, irmãos, a gente tem que guardar a palavra no coração, independente. Muitas das vezes a gente quer pegar somente aquilo que convém, só aquilo que nos agrada, só aquilo que convém. Aleluia, glória a Deus. Mas quando é uma palavra mais de correção, a gente: isso aqui não era para mim, era para o irmão, era para aquele irmão que não veio, era para aquela pessoa, se estivesse aqui, não, é para nós. Eu preciso a cada dia. Eu me corrijo, irmãos, a cada dia. Eu peço para Deus: Deus, me quebra e faz um vaso novo, porque cada dia eu preciso me corrigir na presença de Deus. Porque a gente sabemos, irmãos, que os dias são maus. E se nós não guardarmos a palavra de Deus, irmãos, a gente vai andar errante a todo tempo. E ele diz: aleluias, aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso, e nele não há a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoando, e nisso conhecemos que estamos nele. Olha que maravilha, irmãos. Olha só que Deus, ele disse para nós: mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, e verdadeiramente aperfeiçoando, e nisso conhecemos que estamos nele. Como é que nós sabemos que nós estamos em Deus, irmãos? É quando você deixa de viver a sua vida para viver para o outro. Você deixa de se dar mais para você, para poder se entregar mais para o outro. É como você está passando numa rua e você vai comprar um pão de manhã e você só tem aquele dinheiro, mas você vê um irmão ali na rua, ali precisando, com fome, e Deus, ele dá no teu coração, e você tem que dividir aquele pão com ele. Este é o amor de Deus. É você estar num ponto de ônibus num dia de frio e você está agasalhado,
e você vê o seu irmão ali sem blusa de frio ali, com a cobertinha suja, morador de rua, e você pegar e tirar o seu agasalho e agasalhar ele. Este é o amor de Deus. O amor de Deus é quando você vê uma pessoa pedindo um abraço, independente da sujeira, da imundícia que ela se encontrar, e você ir lá e abraçar, independente do melhor perfume que você estiver. Este é viver a palavra de Deus. Esse é estar em Deus, é amando. Porque, irmãos, da mesma maneira que você hoje vivencia essas coisas, Cristo ele veio ao mundo por mim, por você. E quem era eu e quem era você? Como que nós andávamos neste mundo? E quantas das vezes nós nos sentimos abraçados por Ele, dependendo do jeito que nós estávamos bêbado, caindo, sujo? Quantas das vezes, irmãos, eu naquela comunidade, pulei o portão de casa, o portão aberto, bêbado, sem saber o que eu estava fazendo? Quantas das vezes, irmãos, eu saí do tráfico de droga, levado nos meus filhos, caí no meio dos buracos, nas vielas, se estourar todinho, um bolso cheio de pilha de droga, e chegar em casa todo ralado, sem saber como que eu cheguei. Quantas das vezes por isso me pararam no meio da rua, nós íamos comprar droga, e ele olhar para nós e falar assim: vocês não têm jeito para ser vagabundo, vocês têm jeito de ser trabalhador, e observar nós, e falar com nós, e liberar a gente. Quantos livramentos Deus nos deu? Quantas das vezes cheguei em casa e nem sabia como que eu cheguei em casa, porque Deus me guardou? Quantas das vezes eu estava numa balada e ali o tiroteio pegar e eu estava no meio, pessoas caíram do meu lado, do outro lado, e eu não ser atingido, porque Deus me amou. E agora, por que eu hoje quero ser melhor do que o meu irmão? Porque hoje eu acho que eu sou melhor do que alguém. Não sou melhor. Não somos melhor do que ninguém, irmãos. E ele diz mais ainda: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Será que nós estamos em Cristo, irmãos? Olha neste momento para dentro de você aí, e faz uma análise em seu pensamento e vê se, será que você está andando em Cristo? Será que nós estamos andando nele em verdade e em espírito? Será que nós estamos praticando, irmãos, o que ele praticou? Ele amou o mundo de tal maneira que se entregou por nós. O povo perseguiu, o povo fez de tudo para tirar sua vida, e mesmo assim ele amou. Será que nós estamos sendo assim com Cristo? Será que verdadeiramente nós estamos andando na lei como ele está mandando? Porque se nós andamos com ele, a gente tem que viver como ele, aqui está dizendo: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, a gente está andando em quem? Em Cristo ou em quem? Ou em nós mesmos? Porque se nós não perdoa, a gente não está nele. Se nós maldiz do nosso irmão, a gente não está nele. Se a gente fala mal do nosso próximo, a gente não está nele. Se a gente não ajuda o nosso irmão, a gente não está nele. Se a gente vê uma família precisando de ajuda, a gente pode ajudar e não ajuda, a gente não está nele. Então, se a gente não está nele, a gente está em quem? Em quem a gente está? Porque ele está dizendo: aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamentos novos, mas mandamentos antigos, que desde o princípio tivesses. Então, desde o começo da Bíblia, ele está dizendo para nós como é que devemos nos comportar. E esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio os ouvistes, e outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, e nele é em vós, porque vão passando as trevas, e já as verdadeiras luzes alumiam. Aquele que diz que está na luz e aborrece ao seu irmão, até agora está em trevas. Olha que interessante, irmãos. Olha que João está explicando para o teu povo, dizendo: desde os antigos vocês ouvistes, cresceram ouvindo, os vossos pais ouviram, os pais dos vossos pais ouviram, e foi passando de geração, vocês estão ouvindo a mesma palavra do início até agora. E ele diz: aquele que diz que está na luz e aborrece ao seu irmão, até agora está em treva. Como é que ele está dizendo essas palavras, irmãos? Para que entendemos que a gente está na igreja, entra culto, sai culto, entra culto, sai culto, quarta, sexta, domingo, quarta, sexta, domingo, saída. Aí o nosso irmão faz o mal para nós,
Em vez de a gente se calar e entregar na mão de Deus, a gente quer bater de frente. A gente quer se irar. A gente quer fazer conforme as nossas vontades. E nós fazemos dessa maneira, a gente está aborrecendo ao nosso irmão. Aí a gente diz, mas eu estava quieto, e quem começou foi ele, foi ela, eu não fiz nada. Mas o nosso mal é nós dizer assim, eu não sou, eu sou ser humano, eu sou falho, sempre nós vamos errar. É por isso que ele diz, irmãos, que se nós errarmos, nós sabemos que nós temos um advogado, um juiz, que julga a nossa causa. Então, se nós aborrecer o nosso irmão, a gente não está na luz, a gente ainda permanece nas trevas. Porque se nós, o nosso adversário, ele vem nos aborrecer, a gente tem que o quê? Orar por ele. A gente vive com a palavra de Deus diz, se o teu inimigo te dá uma tapa na face, você tem que oferecer a outro. É difícil. É difícil para nós tirar de dentro de nós o nosso velho homem, o velho da mulher. Isso a gente vai ter sempre a nossa carne, o nosso espinho. É um dos espinhos que Deus ele deixa em nós, é a nossa brutalidade, que nós precisamos ser transformado, ser moldado. Às vezes eu converso com a minha esposa e ela vê o meu jeito e eu pego e falo com Deus, Deus, não deixa eu pecar, não deixa eu mirar. Às vezes eu encho a boca e dá vontade, irmão, de sabe ali, mas hoje eu falo de mim de coração, porque o que Deus fez na minha vida, irmãos? Às vezes eu me pego e dou risada sozinho e falo, Deus, só o Senhor pode fazer o que o Senhor fez. Porque para mim suportar o que eu suporto hoje, há 14 anos atrás eu não suportaria. Era poucas ideias, irmãos. Era 880, não tinha conversa, não tinha curva, era poucas palavras. Se eu falasse, eu vou fazer, acabou, vou fazer, independente da circunstância. Podia ser o maior que fosse, eu falava, vou bater, eu vou bater. Se depois eu ia apanhar, não sei, mas que eu ia bater, primeiro eu ia, irmãos. Essa é a lei. Eu nunca deixei primeiro um homem me agredir. Não, primeiramente eu agredi, irmão. Pelo menos eu ia sair com mão vazia, primeiro um tapa dele. Primeiro o murro dava, então era poucas ideias. A consequência vinha depois. Então comigo era poucas ideias, irmão. Se eu falasse eu vou fazer, eu fazia, acabou. Deus sabe. Então hoje eu me vejo um homem transformado. E às vezes sim, mas a Bíblia me diz, filhinhos, ireis, mas não pequeis. Está irado, ó, esfria a cabeça. Põe a cabeça dentro da geladeira ali, ó, esfria. Acalma, respira. Mas não deixa subir para o coração, porque a gente sabe como a gente é, irmão, neste mundo. Eu vejo aquele homem entrando aqui, o Júlio, quando ele deu um testemunho aqui falando, irmãos, que ele entrou aqui com medo, achando que ainda o velho Renato estava permanecendo. E eu fico dando risada às vezes sozinho em casa, lembrando. E às vezes eu encontro pessoas ainda que não sabem ainda que eu sou servo de Deus, que faz muitos anos que nós se vê e ainda passa aí quando me reconhece, às vezes eu até nem conheço. E aí para e começa a conversar e fala, está indo para a igreja hoje? Estou. Ainda bem, viu? Porque o que Deus fez na sua vida é só Ele, viu? Porque para mim você já tinha sido morto já. Então, irmãos, eu sei de onde Deus me tirou. Para mim, independente se era bandido, se era traficante, para mim era poucas ideias. Se eu tivesse certo, irmãos, eu não abaixava a minha cabeça. Eu nunca precisei ninguém chamar para as ideias, não, que quando vem chamar, irmãos, passaram vergonha. Passaram vergonha. Por quê? Porque eu sempre procurei servir eles, para que um dia quando eles viessem falar alguma coisa, não tinha direito de falar nada. Então ele disse, se a gente, aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, permanece nas trevas, e aquele que ama ao seu irmão, está na luz, e nele não há escândalo. Olha a diferença. Quando a gente está na luz, irmãos, é a gente vê uma situação e a gente respirar. E se a gente vê que a respiração não deu, nós tomamos água, respira, relaxa.
E em vez de nós questionar, a gente vai para o joelho, orar e entregar na mão de Deus. Por que, irmãos? Porque a gente lembra que quando Jesus ele estava sendo preso, quando ele estava no monte, Jesus falou assim que no meio dele tem um traidor, e ele disse assim para Pedro: Pedro, antes que o galo cantar por 3 vezes, tu me negarás. E Pedro, todo bradão, todo metido a valentão, falou para o mestre: mestre, qualquer um desses aí, ó, ainda menosprezou seus companheiros. Qualquer um desses aí, ó, pode estar te escandalizar, mas eu, ó, bateu no peito e falou: eu estou contigo, morrerei contigo, mas eu não te nego. E foi o primeiro, um dos primeiros. Na hora que o ciclo apertou, irmãos, quando uma serva daquele palácio olhou para ele e viu ele lá escondido, tirado da coluna, e disse: ei, você é um deles. Pedro olhou e saiu correndo e disse: eu nem conheço. O galo canta. Mais adiante, mesma situação, outro povo vê ele e fala: você anda como ele, o seu testemunho é como o dele, você serve, se veste como ele. Não, eu nem conheço esse homem, não sei nem de onde que é. E a terceira vez de novo, aí Pedro começa a chorar e entendeu que Jesus falou para ele que antes que o galo cantasse por 3 vezes ele ia negar. Mas o que me chama a atenção é que quando eles estavam ali e Jesus estava sendo preso e Judas está indo ele arranca da sua espada com a sua brabeza e arranca a orelha de Malco, o sumo sacerdote. Ele puxou da espada e cortou a orelha do sumo sacerdote. E Jesus falou para ele: Pedro, guarda-te a espada. E Jesus foi lá e fez um milagre, curou a orelha de Malco de novo e foi crucificado. E Pedro negou. O mesmo brabo que estava ali foi o mesmo brabo que negou a Jesus. Então eu começo a ver essas palavras, irmãos, e sei que a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade o amor de muito vai se esfriar, e que surgiria muito falso profeta que enganaria até os próprios escolhidos. Então muitas das vezes tem pessoas que ela acha que ela é, e por qualquer coisa ela vai ser enganada. Por quê? Porque ela não está dentro da verdade. E quando a gente vai saber que a gente vai estar na verdade? Praticando a palavra de Deus. Praticando a palavra de Deus é você amar o teu próximo como a ti mesmo, é você abraçar aquele que você quisesse que abraçasse, é aquele que te faz mal e você ali perdoar, é aquele que te deseja o mal e você desejar pelo bem, é aquele que nunca te serviu quando você precisou e quando ele te precisar de você, você servir ele. É tudo oposto. Isto é a verdade, isso é viver em Cristo, isso é andar com Deus. É você olhar e falar: nunca fez nada por mim, agora vem na minha porta. Não, você não tem que falar assim, você tem que falar assim: eis-me aqui. Independente se te ajudou ou se não te ajudou, se te quis o seu mal, independente. Mas a gente tem que matar isso dentro de nós, o nosso velho eu, essa velha criatura dentro de nós, para que essa palavra permaneça dentro de nós, para que cada dia a gente lembre dessa palavra, a gente guardamos a tábua do nosso coração, esses mandamentos. E para encerrar ele diz: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes ao Pai. Eu vos escrevo, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, e não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, e a sua concupiscência, aleluia, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Simples, né, irmãos? Queremos herdar o reino de Deus? Guarde os mandamentos. Queremos subir para o céu? Perdoa o seu adversário. Queremos ter o perdão do Deus? Aprendamos a perdoar. Queremos que nossas ofensas sejam perdoadas? Perdoe as ofensas também daquele que te ofende. Louvado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Guarde, irmãos, os mandamentos. Guarde uma palavra, porque é essa palavra que vai nos libertar das coisas deste mundo. É essa palavra que nos ensina como é que devemos nos comportar diante de qualquer ser humano que há debaixo dos céus e da terra. É através da palavra. É através da palavra. Um certo dia que nós estávamos ali do outro ministério que nós abrimos na comunidade, nós fizemos um evangelismo grande e se deparamos com um acidente com 2 jovens. Para graças a Deus eles estão vivos. Um acidente muito feio ali, nós oramos, tinha outras pessoas também que chegou orando, e nós ali ficamos, irmãos, lavados de sangue. Nossas roupas todas sujas de sangue. Nós fizemos a obra e dali continuamos a nossa jornada e fomos ali para o centro fazer a obra de Deus, evangelizar. E eu me lembro que eu estava com uma blusa que eu tinha comprado, tinha poucos dias. E chegamos a evangelizar no centro e teve um senhor que pediu uma roupa e não tinha. E aí, para a glória de Deus, irmãos, eu peguei ali, catei aquela minha blusa e dei aquele homem. Coisa simples, mas você vê um sorriso no olhar de uma pessoa. Quando você faz as coisas com carinho, com amor, que você não pensa só em você, mas você pensa no teu próximo. Porque a gente tem que aprender, irmãos, fazer o bem sem olhar a quem. A gente não tem que escolher para quem a gente vai ajudar. A gente não pode escolher quem a gente tem que amar. A gente não pode escolher para quem a gente vai ajudar, não. A gente tem que ajudar dependente de qualquer circunstância. Qualquer um que vier até você e pedir uma ajuda. O que a pessoa for fazer não interessa. O importante é o seu coração. O importante é você fazer o que Deus nos ensina a fazer. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e a teu próximo sobre a ti mesmo. Então, irmãos, quando você estiver se sentindo pecador, dobre o teu joelho e peça perdão. Muitas das vezes a pessoa, quando está chegando o dia de tomar a Santa Ceia, ela erra, às vezes escapa um palavrãozinho, não é de costume, mas sai, ela já se sente já a pior pessoa do mundo, aí já não quer tomar a Santa Ceia, aí se sente capaz, o inimigo coloca isso, já coloca frieza. E a Bíblia diz que aquele que não participa do corpo e do sangue não tem parte com ele. Então, por tão pouco a gente deixa de participar do corpo e do sangue de Deus e nos afastamos a cada dia. Então, moço, peça perdão. Peça perdão a Ele que Ele vai perdoar. Ele te perdoa, moço. E não deixe que isso venha te atrapalhar na sua jornada. E que a gente venha guardar essas palavras no nosso coração. Porque essa palavra é o que nos mantém de pé para a vida eterna. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, para até aqui o Senhor colocou nossos corações. Descansa o teu coração, porque eu creio que Deus Ele tem